Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Amém. Semana passada nós iniciamos a carta à igreja de Laodiceia, ou em Laodiceia, e nós falamos um pouquinho do cenário, do contexto histórico, cultural, como sempre fizemos com as demais cartas. E agora nós precisamos começar a avançar para entrar especificamente naquilo que o Senhor fala nesses versículos que nós acabamos de ler. E dentre as informações que nós compartilhamos, eu acredito que vale apenas relembrar algumas coisas, como por exemplo, o fato de que Laodiceia, ela está próxima da cidade de Colossos. Lembra da carta aos Colossenses? Amém? Você sabe que Paulo não plantou a igreja em Laodiceia, não plantou a igreja em Colossos, nem em Hierápolis, que são as cidades ali que estão próximas umas das outras. E nós sabemos que em Colossos, lá haviam as águas frias, que serviam para, enfim, refrescar aquele que tinha sede, águas que tinham utilidade, águas que tinham o seu valor. E em Hierápolis nós tínhamos as águas termais, né? Então você tem do sul de Hierápolis águas termais chegando em Laodiceia, do norte de Colossos águas frias chegando em Laodiceia, e essas águas elas se uniam na região de Laodiceia e formavam as águas mornas da região de Laodiceia. Só que a água quente ela é uma água que consegue também ter uma utilidade de gerar, né, aquela massagem nas costas, né? Aquele banho quente faz bem, não faz? Se no calor com sede você toma uma água gelada e fica bem, no frio você toma uma água quente, você também fica mais tranquilo. Ou quem trabalha o dia inteiro fica mais relaxado. Se tomar uma ducha forte de água quente, relaxa um pouquinho. As águas termais eram uma fonte de riqueza, uma fonte de turismo, de recursos, e pertencia à cultura de Hierápolis. As águas frias também tinham lá a sua contribuição para o turismo, para os negócios, para a sociedade em Colossos. Mas as águas mornas de Laodiceia não tinham tanta utilidade. E Jesus está fazendo um jogo de palavras aqui, porque a vida da igreja de Laodiceia era semelhante com as águas mornas de Laodiceia. Então a igreja que também tinha ela se estabelecia e estava
se expressando, se manifestando numa cidade rica. Falamos semana passada que lá você começou a ver os bancos surgindo, né? Houve um avanço monetário, um avanço econômico na cidade de Laodiceia. Então era uma cidade rica, e uma igreja rica numa cidade rica é uma boa combinação. Dificilmente você tem uma igreja que está num bairro nobre e ela é pobre, porque ela é composta pelas pessoas que moram na região. E se você está numa cidade rica, as pessoas são ricas, a igreja também naturalmente vai ser rica, porque todos ali têm uma boa renda, todos ali vão ter uma contribuição grande, financeiramente falando, para a igreja, e a igreja vai ter poder financeiro. Bom, você percebe que Jesus está usando a realidade da cidade, mas principalmente da igreja, para fazer seus apontamentos. Eu falei aqui também que na última carta, que é essa carta da Laodiceia, como na semana passada, Jesus ele não tem um elogio a fazer à igreja de Laodiceia. Ele elogiou Éfeso, ele elogiou Esmirna. Na verdade ela foi aprovada, ela só tem elogio, não tem nenhuma crítica. Ele elogiou Pérgamo, ele elogiou Tiatira, ele elogiou Sardes, ele elogiou Filadélfia, também foi uma outra que foi aprovada, só teve elogio, que foi a última igreja que nós abordamos. E agora Laodiceia não tem um elogio. Então essa igreja, ela não tinha problema de hereges se infiltrando, como tinha em Éfeso. Ela não tinha problema de imoralidade, como aconteceu com as igrejas de Pérgamo e Tiatira. Ela não tinha um problema de esfriamento espiritual, aparentemente falando, como tinha em Sardes. Jesus elogiou Sardes, mas criticou também. E havia lá aquela coisa de tem fama de que vives, mas estás morta. Mas aqui, irmãos, existe um cenário muito fora da curva, porque é uma igreja totalmente reprovada. É interessante que Laodiceia, eu terminei a mensagem semana passada citando isso, que ela foi considerada a cidade trono, porque Zeno, e aí agora eu vou explicar, que eu não expliquei semana passada, Zeno tornou-se rei da Cilícia em 39, no ano 39 a.C., e do Ponto no ano 36 a.C., e como recompensa por invadir por impedir a entrada do invasor Labieno Pártico em Laodiceia no ano 40 a.C. Então sua família continuou a governar de alguma maneira na Anatólia durante o século seguinte. E essa família Zenóide se destaca na cunhagem de Laodiceia. No ano 26 depois de Cristo, a cidade competiu com outras 10 cidades da Ásia Menor pela honra de construir um templo de adoração ao imperador Tibério César, mas porque não tinha recursos suficientes, perdeu a competição ali de ser a cidade que iria ter um templo para o imperador romano. Laodiceia foi destruída por um terremoto também, como aconteceu com a cidade de Pérgamo. E você tem lá, diferente de Pérgamo, porque as cidades que foram destruídas por terremotos, Filadélfia também foi, o poder público investiu dinheiro para reconstruir a cidade. Foi o imperador grego, o imperador alexandrino, o imperador romano. Aqui não, o próprio povo se gabou de eles mesmos reconstruir a cidade com o próprio recurso. Foi pela iniciativa privada que a cidade se reconstruiu depois de um terremoto. Laodiceia cresceu, floresceu no Império Romano, como parte da província da Ásia. Como nós falamos semana passada, haviam notáveis ativos bancários da cidade, e que existe lá documentos históricos, como por exemplo de Cícero, né, que ele vai citar lá, que ele contava suas cartas de crédito em Laodiceia. Cícero é um autor antigo, da antiguidade. Laodiceia tinha uma famosa escola de medicina, falamos disso, né? Que era marcada ali, conhecida pela oftalmologia. Aí você vai lembrar de Jesus falando que eles são cegos. Ele falando para a igreja. A igreja estava numa cidade que era referência de oftalmologia. Ele está falando, vocês são pobres. Uma cidade que era referência econômica. Uma igreja que tinha alto poder econômico. Fato comprovado por moedas da região, que contém os nomes dos importantes médicos da escola de Laodiceia. O geógrafo do primeiro século, Estrabão, relata que a economia de Laodiceia prosperou devido à sua indústria têxtil, que era considerada por sua lã preta como um corvo.
Então a lã preta que era mais vendida na indústria têxtil de Laodiceia, Jesus fala: compre de mim vestes brancas. Você tem que lembrar, irmão, quando você está estudando Apocalipse, você tem que tomar um cuidado, porque esse é um terreno perigoso. Porque nem tudo é literal. Na verdade, grande parte do que nós lemos em Apocalipse não é literal. Vestes brancas, quando Jesus fala compre vestes brancas, não é comprar roupa branca. Você entende isso? Compre colírio para os olhos, não é comprar um negócio para pingar no olho. Compre de mim ouro, não é dinheiro. É uma linguagem espiritual. Quem que vai entender? Mais adiante. Então, irmãos, as fábricas têxteis fabricavam túnicas com mangas, capas com capuz e tapetes. O sucesso da cidade, no sentido comercial, se deu, em parte, a sua posição na junção de duas estradas. Uma estrada ia da costa do Mar Egeu até o vale do rio Meandro, até o Eufrates, e a outra se originou em Pérgamo e ia para Sardes, Perga e Atália. Os romanos e Atália se dedicaram a construir e manter essas rodovias principais. Um pouquinho mais de história para a gente poder avançar. Laodiceia tinha uma população judaica considerável. Você tem lá o texto de Flávio Joséfo, Antiguidades, que vai relatar isso. Joséfo relata que, em uma carta enviada pelos laodicenses a Caio Rubílio, procônsul da Ásia, informando de que, em obediência ao seu comando, eles permitirão que os judeus guardem o sábado e os seus ritos sagrados. Os cidadãos de Trales eram contra esse decreto, indicando, assim, a perseguição aos judeus nesta área, atestando uma população não judaica entre os deuses pagãos adorados na região. Você tinha lá uma disputa religiosa muito grande. Mas nada disso afetava a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia era perseguida pelos judeus. A igreja em Esmirna era perseguida pelos judeus e pelo Império Romano. Em Esmirna, um pastor foi colocado num boi de bronze e foi queimado num boi de bronze. Eu contei essa história aqui para vocês. E enquanto ele era queimado, ele adorava a Deus e dizia: eu jamais vou negar aquele que morreu por mim. Mas Laodiceia havia disputa entre pagãos e judeus e a igreja não era afetada. Ela continuava muito bem, obrigado, fazendo suas atividades. Zeus era a principal divindade venerada, além dos inúmeros outros deuses e deusas, como Dionísio, Hélio, Hera e Atena. Na arqueologia, nós temos provas arqueológicas da cidade que ela teve lá no passado. Teatros, arqueduto, um ginásio, uma câmara de reunião do conselho e um estádio esportivo, que era usado para competições atléticas e também exibições de gladiadores. Quem viu o filme aí nos anos 2000, Gladiador? Então aquilo ali aconteceu mesmo, tem prova daquilo ali. Agora tem na plataforma streaming Gladiador 2. Não vi, quero ver. Mas deve ser a mesma coisa com outros atores, né? Possivelmente. Muito bom o filme. Em 79 d.C., o estádio foi dedicado ao imperador Tito e ao povo de Laodiceia. O estádio tinha uma arena com 274 metros de comprimento, semicircular em ambas extremidades, e tinha assentos contínuos em toda a circunferência. Eu estou falando aqui com várias provas, isso aqui tudo tem documentado, com referência bibliográfica. A cidade, como eu falei, sofreu um terremoto no ano 60 d.C. E aí você tem Roma querendo ajudar, mas ela se reconstrói com o dinheiro próprio dos moradores da cidade. Bom, aí Jesus vem e se dirige à igreja, pelo líder, pelo anjo, ao anjo da igreja. Você recebe primeiro a palavra e passa para o seu povo. Igual comigo, primeiro eu apanho. Não é isso? Depois eu só compartilho a pancadaria. Eu não bato ninguém não, tá, gente? O pastor não está aqui para bater ninguém não. O pastor está aqui para primeiro, ele apanha de Deus, depois ele fala assim, Deus me bateu, ele está falando para bater em vocês também, mas é ele que está batendo, sou eu não. É a palavra dele. Ele fala, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta a essa igreja, se declarando ser tudo o que ela não é.
Quando você fala do amém, veja, toda vez que alguma palavra está relacionada ao Senhor Jesus, nós chamamos isso de um título cristológico, ou seja, cristológica tem a ver com ensino, doutrina. Então, cristologia, doutrina, ensino sobre Cristo. Então, Cristo tem títulos cristológicos, ou seja, dentro do ensino sobre Cristo há uma gama de títulos, e eu posso falar que há uma centena de títulos, e nós temos 3 títulos aqui, importantíssimos. Ele é o amém, repita assim: Jesus Cristo é o amém. Agora fala como quem acordou de manhã e não agora. Jesus Cristo é o amém. Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. São 3 títulos importantíssimos para nós aqui essa noite. O primeiro é amém. Por que nós falamos amém? Amém significa assim seja. Mas é interessante porque, veja, olha para lá, para a tela. O amém tem a ver com o fim. E lá no final fala do princípio da criação de Deus. Jesus inverte para mostrar para Laodiceia uma coisa: eu sou o fim de todas as coisas. Eu detenho a palavra final. Isso é importante para nós ou não? Irmão, a tua história não acaba quando o diabo quiser, não. A sua vida, ela está nas mãos daquele que é o amém. A última palavra sobre a sua vida vem do Senhor Jesus. Sabe quem conta os seus dias nessa terra? O Senhor Jesus. Sabe quem vai te permitir dar o último suspiro de vida? E quando vai ser isso? O Senhor Jesus. Não há controle da história na mão de nenhum ser humano. Ninguém pode controlar a sua história. Ninguém pode dizer que você acabou, que a tua vida acabou, que não há esperança para você. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está aqui para te dizer isso. Ele na sua vida é o amém. A última palavra é dele. E ele é o fim de todas as coisas. A tua história está segura no Senhor Jesus. Ele controla a sua vida. Ele é o teu amém. Ele é o amém sobre você. Você viverá o tempo que o Senhor permitir. Você continuará o tempo que Ele permitir. A saúde estará em você pelo tempo que Ele permitir. A vitalidade estará em você pelo tempo que Ele permitir. Se o diabo dizer para você assim: eu vou colocar um ponto final na sua história, não existe possibilidade disso acontecer. Aonde o diabo quiser colocar ponto final, Jesus, que é o amém, diz: eu coloco uma vírgula e a história continua, porque vai terminar quando eu quiser. Eu sou o fim de todas as coisas. A palavra final é minha. Então, irmãos, estamos passando por lutas aqui na igreja, desafios no ministério, você na sua família, no seu trabalho, você com seus parentes, você com a sua saúde, você com a sua questão de saúde, de trabalho, na sua vida com Deus. Eu não sei qual é a tua aflição, o seu dilema, eu não sei qual é a barreira que está se colocando contra você, eu não sei qual é o gigante que se levanta. Seja uma coisa, você vai continuar caminhando se você entender que Jesus Cristo é o amém. Ele tem a palavra última sobre você. Você vai conseguir vencer os desafios quando você entender que acima do seu problema, que acima da sua limitação, que acima da enfermidade, que acima de tudo está o Senhor, que é o amém, o último a dizer: agora está consumado. Mas Ele também é testemunha fiel e verdadeira. A igreja é chamada para ser testemunha. A igreja prega um evangelho não apenas que ela acredita, que ela vive. A igreja tem a palavra da vida na boca, na mão, sobre ela, para ser proclamada. Nós testemunhamos. Mas o testemunho nosso não é um testemunho ilusório, filosófico, é um testemunho fiel e verdadeiro. Nós falamos como o apóstolo Paulo falou, escrevendo suas cartas, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos. Talvez você não viu o Senhor Jesus, talvez você não ouviu fisicamente Ele falar, talvez você não tocou nele, mas eu sei que você, como é uma pessoa de fé, você se apropriou das verdades de Deus, como se você tivesse visto, ouvido e tocado. Então, se você tem realmente certeza da sua salvação, você é chamado para ser testemunha fiel e verdadeira, uma testemunha que não apenas tem a palavra para dizer, mas
também a obediência para demonstrar a maneira de viver, para expressar o que você realmente crê. Mas Laodiceia não é testemunha fiel e verdadeira. Jesus fala: eu sou testemunha. Jesus viveu como testemunha fiel e verdadeira durante toda a sua vida terrena. Mas para uma igreja que não testemunhava, para uma igreja que não vivia o que pregava ou que cria, para uma igreja totalmente reprovada, para uma igreja totalmente indisciplinada, para uma igreja vazia do Espírito, ele se apresenta e fala: eu sou a testemunha fiel e verdadeira da minha palavra nessa terra. Vocês não estão cumprindo a função que deveriam cumprir, mas eu estou me apresentando como alguém que vai zelar por essa função e não vai permitir que a igreja saia do propósito que é meu. A pergunta que se faz nessa noite, à medida que nós refletimos sobre ser testemunha fiel e verdadeira, é: irmão e irmã, qual tem sido o seu testemunho do Evangelho? As pessoas, quando se aproximam de você, percebem que você é alguém que tem algo da parte de Deus para dizer? As pessoas que estão perto de você percebem que há um testemunho fiel e verdadeiro de quem é o Senhor e do que Ele fez pela humanidade. Veja, nós somos chamados para testemunhar. E muitas vezes, irmãos, tem muito crente nessa vida que está na mesma condição de Laodiceia, que precisa ouvir o Senhor se apresentar a ela, dizendo: eu sou o que você deveria ser, e não é. Eu sou testemunha de mim mesmo, da minha palavra, ao qual eu te chamei para ser por mim, mas você não quis ser. Você não é testemunha. Quantas pessoas podem nos acessar e encontrar em nós a palavra da vida? Quantos podem nos buscar e encontrar em nós o testemunho fiel, a fidelidade, a fé verdadeira? Quantos podem chegar em nós e ouvir a verdade que liberta? Esse é o ponto. Jesus é o fim de todas as coisas, mas Jesus também é aquele que intervém na história, no curso da história, para dizer: eu corrijo a rota do meu povo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Uma igreja cristã que não tem disciplina eclesiástica, uma igreja cristã que permite cultura de pecado, uma igreja cristã que permite que as pessoas andem conforme querem o próprio coração, é uma igreja que está se colocando no caminho de reprovação diante do Senhor. E o Senhor Jesus leva a sua igreja a sério. O ministério do Senhor Jesus não é brincadeira. O ministério do Senhor não é para gente que tem um compromisso de criança com o Senhor. O ministério é para gente que quer de fato assumir a posição de seguir Jesus e de representá-lo nesse mundo. Quando você está no seu trabalho, na rua, na esquina, na faculdade, em qualquer outro lugar, e você manifesta não o caráter e a glória dele, mas manifesta a carnalidade, a influência que você sofre pelo mundanismo, quando você é uma massa de manobra do mal, você está pecando contra o Senhor, e o Senhor muitas vezes ele vai intervir nisso. Tem gente, irmão, que vai caminhar numa igreja por anos, vai chegar lá no final e vai escutar assim: eu não te conheço, sai daqui, apartai-vos de mim. Mas eu orei, mas eu fui no evangelismo, mas eu ia para o culto. Ele vai falar: você não pratica a vontade de Deus, eu não conheço você. Você entrou por uma porta larga, você está andando por um caminho largo, você passa a semana inteira fazendo as suas vontades, você passa uma semana inteira se assemelhando com Satanás, que é aquele que usa do pecado como alimento para a alma, para ser quem ele é e para cumprir a sua missão. Você não está seguindo a mim, você está seguindo o próprio coração. Eu não conheço você, você não pode testemunhar de mim, você não pode ser uma fiel e legítima testemunha da minha palavra. E Jesus vai intervir. Eu estou aqui para falar para você, em nome de Jesus. O Senhor julga a igreja na história também, não é só no final, no juízo final. Irmão, talvez lá no juízo final você só vai receber o veredito que não tem mais como voltar atrás. Mas se ele na história te repreende, é tempo de se arrepender, porque dá tempo de mudar. E lá no final ouvir: vinde bendito de meu Pai, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você deixou o pecado, você buscou santidade, você frutificou em mim. Você, portanto, pertence a nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o fim das coisas, Jesus é testemunha na história, ou seja, ele está no meio da história também,
zelando pelo seu testemunho, zelando pela sua palavra, zelando pela sua santidade, zelando pelo seu povo. Por isso que ele levanta pastores segundo o coração dele, para botar os lobos para fora. E é por isso que o Senhor me levantou aqui nesse tempo, para alimentar as ovelhas de Jesus, e mostrar para quem quiser ser lobo, que aqui não tem lugar para quem não quer se submeter a Jesus, a igreja e ao Evangelho. Tem gente que tem problema, não é comigo, é com o Evangelho. Tem gente que não vai frutificar e não vai crescer, sabe por quê? Porque não está agindo no Espírito de Cristo, está agindo no Espírito de Corá. O problema, irmão, é que quando Corá se levantou contra Moisés, o Senhor não estava com Corá, mas estava com Moisés. O Senhor zela pelo seu povo, o Senhor zela pela sua santidade, o Senhor zela pela sua igreja, o Senhor zela pelo seu evangelho, e nós precisamos nos alinhar com o Senhor, nós precisamos nos posicionar para sermos o que Deus nos chamou para ser, testemunhas fiéis e verdadeiras da sua palavra. Mas ele também é o princípio da criação de Deus. Então, do final para o meio da história, para o princípio da criação. Esse é Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Jesus para uma igreja que mais adiante, versículo de número 17, abre aí para mim, olha o versículo 17. Semana que vem a gente vai abordar isso profundamente. Nenhuma igreja fez o que Laodiceia fez. Sabe o que? Falar de si mesmo. Laodiceia falava assim: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Para uma igreja que vive dessa forma, falando de si mesmo, se exaltando, se autossatisfazendo, uma igreja autossuficiente. Eu não preciso de nada, eu não preciso de nada, disse Laodiceia. Para essa igreja ele fala: eu sou o fim, eu sou o meio, e eu sou o início. Vocês saem do centro, eu fico no centro, porque só eu estou no início, no meio e estarei no fim. Vocês estão passando. Os dias do ser humano é 70, 80 anos, vem câncer e enfado, daqui a pouco sepultura. Mas vocês passam, eu continuo. Vocês se cansam e vão para o leito e vão para a sepultura, eu continuo. Eu continuo brilhando, eu continuo sendo louvado e adorado, eu continuo sustentando a criação pela palavra do meu poder, porque nele tudo foi criado, e ele é antes de todas as coisas, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus não tem criação, sem Jesus não tem ar para respirar, sem Jesus não tem esperança, sem Jesus não tem vida, porque Jesus é a própria vida, no início, no meio e no fim. Jesus Cristo é absolutamente soberano, ele é o rei de todo o universo. De modo que nós precisamos aprender essa noite com essa palavra sobre essa igreja. Sai do centro, tema o Senhor. Não dá tempo de ser um crente normal, como falou João semana passada, domingo passado. Não há tempo de ser um crente que simplesmente decide viver como quiser e não quer mais ter um compromisso real com Cristo Jesus. É melhor então, meu irmão, você ouvir o Espírito Santo falar em Apocalipse: aquele que está impuro, fique mais impuro.
Se você não quer um compromisso, tudo bem, assuma o seu compromisso com o mundo, com o pecado, e vá mergulhar nas entranhas do inferno. Mas se você quer ser como o Senhor Jesus, caia de joelhos, confesse o pecado, abandone o pecado, creia no Evangelho, se levante espiritualmente, e certamente você vai se tornar mais puro, mais semelhante a Cristo, e você vai ser uma árvore frutífera, que vai alimentar as nações. Aleluia. Laodiceia representa a igreja que glorifica o homem, que glorifica os recursos humanos. Tem muito crente que está dizendo assim: mas eu realizei muita coisa, mas eu estudei teologia. Eu estou gravando isso aqui, gostaria que todo mundo ouvisse essa mensagem aqui dessa igreja. Todo mundo que frequenta essa igreja tinha que ouvir essa palavra aqui. Sabe por quê? Você que está me ouvindo aqui nesse lugar e poderá ouvir no YouTube, você não fez nada e não faz nada. Você não sabe de nada. Você não tem nada. Tudo que fazemos, temos e somos é em Cristo Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que é nada no grego? É nada. O significado da palavra grega nada, para nada, é nada. É nada. Você não ora sem Jesus. Você não abre a Bíblia. Você não vai abrir a Bíblia, você não vem à igreja, você não se submete, você não serve, você não lidera, você não prega, você não ora, você não toca, você não canta, você não dirige ali em cima o slide, você não vive. Sem mim, nada podeis fazer. E tem de crente que bate no peito. Não é de hoje que eu ouço não, irmão. Tenho muito para contribuir no teu ministério. Você não tem nada para contribuir no meu ministério, porque nem eu tenho nada para contribuir no meu ministério, porque nós só podemos contribuir quando estamos ligados à videira verdadeira, e quando ela flui na gente vida, aí nós nele damos muito fruto. Sem ele não fazemos nada. Você entende, irmão, essa palavra? Você entende? Jesus fala para essa igreja: você diz que é rico, você está louvando o que você já fez, como se você fizesse qualquer coisa sem mim, a parte de mim. Você está louvando os seus seguidores, você está louvando o seu conforto, você está louvando o seu prazer, você está louvando as suas posses, você está louvando o seu nome, o seu ministério. Oh, que ministério, grandioso ministério. Aí Jesus fala para eles assim: Laodiceia, você não sabe quem você é, mas eu falo para você quem você é. Você é um infeliz. Eu falo para você quem você é miserável. A melhor tradução grega para essa expressão é: você é o miserável. Você não é um miserável entre muitos, você é o maior miserável que existe. Sabe por quê? Porque você decidiu ser o que eu chamei para você ser sem mim. Você faz sem mim, você tem sem mim, você é sem mim, de modo que eu tenho que bater na porta e pedir: eu posso entrar aí nesse culto? Eu quero tomar ceia com vocês, mas eu estou do lado de fora. Para essa igreja o Senhor se apresenta de maneira imponente, imperiosa: eu sou o amém. O amém. Irmãos, para terminar, Provérbios capítulo 8, versículo 22. Provérbios 8, 22. Diz a palavra: o Senhor me possuía no início da sua obra,
antes das suas obras mais antigas. Nós somos dele antes das obras mais antigas. O Senhor me possuía, irmão, quando tu era um bebê. Irmã, quando tu era uma bebezinha que só chorava, o Senhor te possuía. O Senhor já realizava. Tem crente que vai ficando mais velho na igreja, vai acumulando anos, vai entrando num poço de arrogância e de orgulho, achando que é muito bom, quando você, antes de existir, já havia um Deus reinando e realizando grandes coisas. Ele é o princípio, bota o versículo 14, Apocalipse 3,14, ele é o princípio da criação de Deus. É isso? Abre então em Apocalipse 1,5. Vamos fazer melhor? Vamos ganhar um tempinho aqui para você abrir e procurar. Depois você procura, ouve lá depois a mensagem e anota. Abre no telão, vamos lendo ali. Deixa eu ganhar um tempinho aqui, vamos lá? Lê comigo ali. Apocalipse 1,5, leia. E da parte de Jesus Cristo, de novo, a fiel testemunha. Continua. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos parar aqui mesmo. Tá vendo? Tá vendo quem está falando? Tá vendo quem é o Senhor da igreja? A fiel testemunha. O primogênito dos mortos. O primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder. Colossenses 1,18. Não precisa abrir não. Deixa agora o trabalho com o Marcelo. Marcelo, coitado, trabalha o dia inteiro em Angra. Chega na igreja e o pastor fala para ele: deixa o trabalho com o Marcelo. Todo mundo recebendo o Marcelo trabalhando. Mas amém, é para a glória de Deus. Vamos ler? Ele, Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o, mais alto, irmão, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em quantas coisas? O que é primazia? Ser o primeiro. Então Jesus é o primeiro sobre quantas coisas? Todas as coisas. Amém, irmãos? Nós já citamos aqui João 1, do 1 ao 5. Vamos citar o último texto para a gente encerrar. 2 Coríntios 1, versículo 20. Vamos ler juntos? Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Quantas promessas de Deus tem um sim nele? Diga, todas. Por isso também por meio dele se diz o amém. O amém é dito para a glória de quem? Para a glória de Deus. Jesus é o amém. Jesus é o fim de todas as coisas. Jesus é o princípio da criação. Jesus é testemunha fiel. A igreja precisa olhar para Jesus e ver que Ele é tudo para nós. Tudo, tudo, tudo. Sem Ele, não somos nada e não podemos fazer nada. Semana que vem nós continuaremos essa palavra. E vamos abordar mais o versículo 15, 16, até terminar a exposição dos versículos desse texto da carta de Jesus à igreja em Laodiceia. Quem recebe essa palavra essa noite diz amém? Amém. Glória a Deus.